E vamos então dar início a mais uma etapa da nossa boneca. Eu vou falar para vocês aqui neste momento todo o material que eu vou utilizar para essa parte que vamos fazer a cabecinha da boneca, tá? Então, vamos utilizar o fio cor de pele, o mesmo utilizado até agora para fazer o corpo, tá? Mesma tonalidade, mesmo fio, mesma espessura, mesmo tudo. A agulha que eu estou usando para tudo é a agulha de 2 milímetros, tá? Além disso, você vai precisar de enchimento, marcador de ponto, um contadorzinho de carreira. Isso aqui pode ser tudo substituído por coisas mais simples. Agulha de tapeçaria para os arremates, tesoura, fio preto, tá? Eu vou usar este fio aqui que é mais fininho, de forma dupla. Se você estiver utilizando um fio com a mesma espessura que você está utilizando para construir a boneca, vai dar super certo, tá? Então, não se preocupe com eu estar mostrando um fio diferente do que você possa ter, porque não vai dar importância nenhuma. Fio branco, restinhos de fio branco, para que a gente faça esses dois aqui para fazer os detalhes dos olhos, tá? Então, se você tiver de outra espessura, você pode usar fio dobrado, enfim, isso não é problema. Eu estou utilizando aqui para você ver, né? Eu estou utilizando uma da mesma espessura desse aqui e um fio mais fininho, que eu vou utilizar ele duplo e vai dar super certo, tá bom? Além disso, olhos com travas. Eu estou utilizando aqui um de número 12, tá? Se você estiver utilizando o fio amigurumi, o número 15 vai ficar ótimo, tá? Vai ficar bem bonitão, beleza? Então, é isso, gente. Agora, se você estiver utilizando um fio mais fino, tipo a Charme, eu acho que fica mais bonitinho no 12, tá? Se você estiver usando amigurumi, o 15 vai ficar bem legal, tá legal? Então, bora lá começar a construir a cabeça da nossa boneca. Ah, antes de sair, eu esqueci, não lembro se eu falei enchimento, tá? Então, eu tenho aqui, só para mostrar, né, vai muito mais do que isso, tem aí enchimento para a gente colocar na cabecinha também. Então, agora sim, agora vamos crochetar. Então, começamos aqui com o fio cor de pele. Essa cabeça a gente constrói do topo da cabeça para baixo, né? Ela é uma top down. Então, vamos aqui, olha, fazer um anel mágico. E neste anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos dentro dele, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechando este anel, eu tenho aqui a minha primeira carreira com 6 pontos baixos dentro deste anel mágico, tá? Fechei aqui, percebe que eu não fechei completo para não dificultar para a gente fazer essa próxima carreira, tá bom? Vamos fazer uma carreira de aumentos. Então, nesses 6 pontos que eu acabei de fazer, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro de cada um deles. Então, ó, 6 aumentos, então são 2 pontos dentro de cada ponto que eu acabei de fazer no anel mágico, ó. Primeiro aumento, vou colocar aqui o meu marcador para marcar o início da minha carreira. No próximo ponto, segundo aumento. No próximo ponto, o aumento de número 3, seguindo o aumento de número 4, aumento de número 5 e, por fim, o último aumento, aumento de número 6, tá? E assim a gente tem a carreira de número 2 com 12 pontos de base. Agora eu vou fechar aqui, deixar mais apertadinho, porque não vai mais dificultar, ok? Próxima carreira, a carreira de número 3, vamos fazer ela ainda aumentando, tá? Daqui para frente a gente vai sempre aumentar. Então, vamos fazer o primeiro ponto aqui, eu faço um ponto baixo. Vou marcar o início da minha carreira, vou para o próximo ponto de base e faço um aumento, tá? Um e outro ponto no mesmo ponto de base. Então, um ponto baixo e um aumento, e essa é a sequência que eu vou repetir até o final, um ponto baixo e um aumento, até eu chegar lá no meu marcador. Ponto baixo, o aumento,
um ponto baixo e um aumento. Eu tô repetindo essa sequência por 6 vezes, tá? Um ponto baixo, um aumento. E por fim, a última aqui, um ponto baixo e um aumento. E assim a gente fica na circunferência com 18 pontos de base, ok? Então, carreira de número 3, eu fiz um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Para a próxima carreira, carreira de número 4, eu vou começar fazendo um aumento, tá? Então, neste primeiro pontinho de base, eu vou fazer um aumento. Vou colocar o meu marcador no primeiro ponto, marcando o início da minha carreira. Depois desse aumento, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, 1, 2. Vou para o próximo ponto, faço um aumento. Depois, 2 pontos baixos. 1, 2. E sigo assim até o final, tá? Até aqui no último pontinho, eu vou fazendo um aumento e 2 pontos baixos. Então, eu vou repetir essa sequência também por 6 vezes, tá? Até aqui no marcador e vou ficar com 24 pontos de base. Eu vou só terminar essa carreira, então lembra que é um aumento e 2 pontos baixos, 6 vezes na volta e vamos ficar aqui com 24 pontos de base. Carreira de número 4 prontinha, vamos para a carreira de número 5. Para a carreira de número 5, começamos aqui fazendo 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. Fiz os 3 pontos baixos, deixa eu só marcar. Eu vou fazer no próximo ponto, o quarto ponto aqui na sequência, um aumento, ó. Ok? Então, 3 pontos baixos e um aumento é a nossa sequência a ser repetida na carreira de número 5. Ó. Fiz 3 pontos baixos, o próximo ponto é o aumento. E assim a gente vai repetindo até o final da volta. Vamos ficar aqui no final, quando terminar a carreira de número 5, com 30 pontos de base, tá bom? Então, vou repetir aqui até o final 3 pontos baixos e um aumento e já te encontro para a gente fazer a próxima carreira. Então, aqui está a carreira de número 5 pronta. A próxima carreira é a carreira de número 6. Para essa carreira, eu vou começar fazendo aqui 2 pontos baixos. Então, 1, 2, tá? Depois, eu vou fazer um aumento. Um aumento, tá? Então, carreira de número 6, eu comecei com 2 pontos baixos e um aumento. Próximo passo dessa carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes na volta. Então, eu venho, olha, fazendo 1, 2, 3, 4... No próximo pontinho, um aumento. E vou repetir essa sequência, tá? Então, eu fiz aqui uma sequência de 4 pontos e um aumento. Eu preciso de 5. Então, venho fazendo 4 pontos e um aumento por 5 vezes. Quando eu finalizar aqui a quinta sequência, vai sobrar 2 pontinhos baixos que eu vou completar com 2 pontos baixos aqui, né? Vai sobrar 2 pontos de base que eu vou colocar 2 pontos baixos, tá? Então, a carreira de número 6, 2 pontos baixos e um aumento. Por 5 vezes, você vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. E para finalizar a carreira, 2 pontos baixos, ok? Vamos ficar aqui na base com 36 pontos. Vou terminar minha carreira aqui e já volto para a gente continuar. E temos aqui a carreira de número 6 prontinha. Próxima carreira, a carreira de número 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento e vou repetir isso por 6 vezes na volta, tá? Então, carreira de número 7, faça aí 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos e um aumento. São 6 vezes repetindo essa sequência e vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Vou fazer minha carreira, já volto com você. E aqui eu tenho a carreira de número 7 pronta, então neste momento eu tenho 42 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 8. Eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixos, então 1, 2,
3. Fiz 3 pontos baixos, agora na sequência eu faço o aumento, tá? Então, iniciei a carreira de número 8 com 3 pontos baixos e um aumento. Agora, os próximos passos é fazer 6 pontos baixos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois dos 6 pontos baixos, eu faço o aumento. E vou repetir essa sequência 5 vezes na volta, tá? Então, eu fiz aqui a primeira, tenho que fazer outras 4 sequências iguais de 6 pontos baixos e um aumento. Quando você chegar aqui no finalzinho, vai sobrar 3 pontos de base, que você vai fazer 3 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 8. 3 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes na volta, tá? E vou finalizar com 3 pontos baixos aqui, beleza? Então, vou aqui fazer a minha carreira e já volto com você. Ah, e no final vamos ficar aqui com 48 pontos de base. E aqui temos a carreira de número 8 pronta, então neste momento temos 48 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 7, de número 9, carreira de número 9. Vamos fazer 7 pontos e um aumento por 6 vezes, tá bom? Fazendo 7 pontos e um aumento por 6 vezes, vamos ficar aqui com 54 pontos de base. Então, só repetir 7 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento por toda a volta, tá bom? Essa é a carreira de número 9 que eu vou fazer em off e já volto aqui. E vamos agora para a próxima carreira, carreira de número 10, que você vai começar fazendo aqui 4 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui o meu marcador. Então, fiz 4 pontos. Depois dos 4 pontos, eu vou fazer um aumento, tá? Agora, eu vou seguir fazendo por 5 vezes, 8 pontos baixos e um aumento, ok? Quando eu terminar a 5ª repetição, vai sobrar 4 pontos de base, que eu vou fazer 4 pontos baixos, tá? Então, a carreira de número 10, começamos com 4 pontos e um aumento. Agora, eu vou fazer 8 pontos e um aumento, repetindo por 5 vezes, essa sequência de 8 pontos e um aumento. E para finalizar a carreira, 4 pontos baixos. Fazendo dessa forma, ficamos aqui com 60 pontos de base, tá bom? Vou fazer minha carreira e já volto. E aqui está a carreira de número 10 pronta, então eu tenho 60 pontos de base neste momento. E com esses 60 pontos, vamos fazer 12 carreiras, tá? Então, eu vou fazer a carreira 11 até a carreira de número 22, inclusive a carreira de número 22, tá? Então, você vai repetir por 12 vezes 60 pontos, ok? Então, vou fazer minhas carreiras aqui em off. Lembra, não tem aumento, nem tem diminuição, é só fazer ponto em cima de ponto. 12 carreiras de 60 pontos baixos, 12 vezes 60 pontos baixos, tá bom? Então, te encontro lá na carreira de número 22 finalizada. Até já! E aqui estão as 12 carreiras de 60 pontos baixos, tá? Então, eu tenho este resultado até agora. Essa última carreira aqui é a carreira de número 22, certo? 22. Agora, a gente vai criar a carreira que vai fazer volume para as bochechinhas, tá bom? E eu vou pedir para que você marque um ponto específico dessa carreira. Eu vou fazer ela em partes, porque ela é bastante diferente, né? Muda bastante no decorrer da carreira. E quando for para marcar esse ponto específico, eu vou avisar você, tá? Este ponto que eu tô falando, que a gente vai marcar aqui no decorrer da carreira, ele vai te mostrar o centro da cabecinha, o centro do rosto, para que depois facilite para que você coloque os olhinhos da boneca, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou começar essa carreira de número 23 fazendo 19 pontos baixos.
tá? Então, eu vou fazer esses 19 pontos baixos em off, já volto pra gente continuar, tá bom? Então, começa aí a carreira de número 23 com 19 pontos. Já volto. Bom, aqui estou de volta, fiz os 19 pontos, tá? Agora eu vou seguir aqui, olha, eu vou fazer um aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. Vou repetir isso, tá? Um aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. E para finalizar essa sequência, um aumento. Tá? Então, o que eu fiz até agora? 19 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer 9 pontos baixos, tá? Ó. 1, 2, 3, 4. Este quarto pontinho aqui, que eu vou pedir, o quinto ponto, ó, ponto de número 5, tá? Então, depois do último aumento aqui, eu fiz 5 pontos. Esse pontinho aqui de número 5 que eu vou pedir para você marcar, tá? Só vou fazer os quatro últimos aqui, ó, dos 9, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, depois do último aumento, eu fiz 9 pontos, correto? O pontinho de número 5, depois desse aumento, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Este pontinho aqui, eu vou deixar um fiozinho de outra cor, marcando ele, tá? Isso aqui é só para facilitar, para você encontrar o centro do rostinho, tá? Então, eu vou pegar aqui a outra pontinha, ó. Eu vou dar um nozinho aqui, vou amarrar e vou deixar marcado este ponto dessa forma. Isso vai ajudar bastante na hora que a gente for colocar, tá? O olhinho da boneca, ó. Depois é só a gente cortar esse fio que não vai ficar marca nenhuma. Tá bom? Então, esse aqui vai ser o centro do rostinho, beleza? E aqui, pra gente continuar essa carreira de número 23, né? Depois dos 9 pontos, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos. 1, 2. Novamente, um aumento, 2 pontos baixos. 1, 2. E finalizo com um aumento. Tá? E agora, para finalizar, falta fazer aqui 18 pontos, que eu vou fazer 18 pontos baixos, tá bom? Então, vou fazer esses 18 pontos, já volto para repetir para você o que foi feito nessa carreira. E a gente vai ficar aqui com 66 pontos de base, tá legal? Então, vou fazer os 18 pontos e já volto. Então, aqui eu estou com a carreira de número 23 prontinha. Vamos recapitular o que foi feito aqui, tá? Então, eu comecei fazendo 19 pontos baixos. Vou virar assim para ficar mais fácil. 19 pontos baixos. Depois, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Na sequência, eu fiz 9 pontos baixos, tá? E marquei o ponto de número 5, porque é o centro do rosto da boneca, para facilitar, tá bom? Depois desses 9 pontos, eu fiz um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, finalizando a carreira com 18 pontos baixos, ok? Então, 66 pontos no total. Agora, a gente vai fazer 4 carreiras de 66 pontos, tá? Então, a 24, a 25, a 26 e a 27. São 4 carreiras repetindo 66 pontos que eu vou fazer em off e já volto aqui com você. Te encontro lá na carreira de número 27. E aqui eu estou de volta com as 4 carreiras de 66 pontos, tá? Então, essa última carreira aqui é a de número 27. Agora, a gente vai instalar os olhinhos, a gente vai usar essa marcação aqui que a gente fez, tá? Bom, primeiro de tudo, vamos encontrar a carreira onde vai ser instalado. A carreira, os olhinhos serão instalados entre as carreiras 20 e 21.
tá? Então, essa carreira que eu deixei marcado aqui, o centro do rostinho, é a carreira de número 23. Então, se a gente contar ao contrário, se essa é a 23, aqui é a 22, aqui é a 21 e aqui é a 20. Então, ó, centro do rostinho, marquei aqui com um alfinete. Na mesma linha, duas carreiras para cima, eu marco com um alfinetinho, tá? A gente vai contar 12 pontos de distância, né, entre os olhinhos. Então, 6 pontos para cá e 6 pontos para cá. Contando esses 6 pontinhos, deixa eu só pegar um alfinete aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui um olhinho. E do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o outro olhinho. Então, nestes pontos aqui, né, das extremidades do alfinete, serão instalados olhinhos. Para essa boneca, eu vou usar o olhinho de número 12. Tá? Se você estiver usando um fio um pouco mais grosso, como a amigurumi da Círculo, até o número 15 fica bem bonito, tá bom? De 12 para cima até o número 15, tá? Então, eu vou colocar os olhinhos nesses pontinhos aqui que eu marquei, tá bom? Entre as carreiras 20 e 21, centro do rosto, que a gente marcou aqui com um fiozinho de outra cor, eu subo, né? Essa carreira é de número 23, então... 22, 20 e 21, 6 pontos para um lado, 6 pontos para o outro, do centro do rosto, é onde eu vou colocar os olhinhos, tá bom? Então, só vou fixar os olhinhos e já volto aqui com você. E aqui estou com os olhinhos instalados, não tirei essa marcação ainda, porque pode servir de referência para depois a gente bordar o narizinho, tá? Então, não vai fazer diferença nenhuma deixar ou tirar, mas facilita mais tarde. Tá bom? Se você quiser deixar, pode deixar aí. E vamos seguir, então, aqui com as próximas carreiras. Carreira de número 28, eu vou começar fazendo 18 pontos baixos, tá? Vou fazer esses 18 pontos baixos em off e já volto com você para passar o restante, porque vai ter sequências aqui de diminuições para que a gente comece a fechar o rostinho, tá bom? Então, fizemos aqui o volume da bochechinha com os aumentos e as carreiras retas, agora a gente começa a fazer, né, a outra parte do volume aqui, que encurta aqui, né, para fazer a voltinha, e vai ser essa próxima carreira de agora, carreira de número 28. Então, eu vou começar aqui fazendo os 18 pontos e já volto. Então, vamos lá dar sequência à carreira de número 28. Depois dos 18 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição e, na sequência, 2 pontos baixos. 1, 2. Mais uma vez, uma diminuição e 2 pontos baixos. 1, 2. E mais uma diminuição. Opa, enroscou o fio aqui. Deixa eu só voltar esse ponto, essa diminuição, porque deu uma desfiadinha no fio. Agora sim. Então, o que eu fiz até agora? 18 pontos, uma diminuição, 2 pontos baixos. Uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição. A sequência aqui, eu vou fazer 10 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois dos 10 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição, 2 pontos baixos, 1, 2. Mais uma vez, uma diminuição e 2 pontos baixos. 1, 2 e uma diminuição, tá? E para encerrar aqui a minha carreira, eu vou fazer os 18 pontos que falta aqui para terminar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pontos baixos para encerrar a carreira, tá bom? Então, aqui, carreira de número 28, comecei com 18 pontos baixos,
uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição. Na sequência, 10 pontos baixos. E novamente, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição. Para encerrar a carreira, 18 pontos, tá? Terminando aqui os 18 pontos, vamos ficar na circunferência com 60 pontos de base. Vou só terminar os 60 pontos aqui e já volto com você. E dando sequência aqui, vamos fazer a próxima carreira, que é a carreira de número 29, tá? Carreira de número 29. Eu vou começar fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição, ok? Então, vamos lá, ó, só esse comecinho aqui, então eu vou fazer 1, 2, 3, marcando o início da carreira para não perder, né, a sequência. Então, eu tenho 3, preciso de 4. 4 pontos, uma diminuição, tá? Agora, para continuar essa carreira, eu vou fazer por 5 vezes 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu venho repetindo 8 pontos, uma diminuição por 5 vezes. Chegando aqui no finalzinho, vai sobrar 4 pontinhos de base. Nesses 4 pontinhos de base, eu vou colocar 4 pontos baixos, um em cada um deles, tá? Então, carreira de número 29. 4 pontos, uma diminuição, 8 pontos e uma diminuição por 5 vezes e 4 pontos baixos para finalizar. Vamos ficar aqui com 54 pontos de base. Vou fazer a minha carreira, já volto com você. Então, aqui temos a carreira de número 29 pronta. Percebe, né, que sem enchimento já fica aqui marcado o enchimento, né, o enchimento não, o volume das bochechas. E bora para a próxima etapa, né, que é a carreira de número 30. Para a carreira de número 30, você vai fazer 7 pontos e uma diminuição e repetir isso 6 vezes na volta, tá bom? Então, carreira de número 30, 7 pontos e uma diminuição por toda a volta. Vamos ficar aqui com 48 pontos de base. Na carreira anterior, na carreira de número 30, de número 29, ficamos com 54, certo? Agora, vamos ficar com 48. Então, 7 pontos e uma diminuição é a carreira de número 30, vai ficar com 48 pontos de base. Eu vou fazer a minha e já volto. E aqui está a carreira de número 30, prontinha. Próxima carreira, carreira de número 31. Você vai fazer 3 pontos baixos, uma diminuição. Depois, 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E para finalizar, 3 pontos baixos, tá? Então, 3 pontos, uma diminuição. 6 pontos e uma diminuição por 5 vezes. E para finalizar, 3 pontos baixos. Vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Vou fazer a minha, já volto. E aqui estamos com a carreira de número 31 pronta, então tem os 42 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 32. Vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição e repetir isso em toda a volta, tá? Serão por 6 vezes que você vai fazer 5 pontos e uma diminuição. Vai ficar com 36 pontos de base. Vou fazer aqui a minha carreira de 5 pontos e uma diminuição, 6 vezes na volta e já volto com você. E aqui estamos com a carreira de número 32, os 36 pontos de base. Vamos fazer a carreira de número 33 e para essa carreira você vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Na sequência, 4 pontos baixos e uma diminuição e vai repetir esses 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes e vai finalizar a carreira com 2 pontos baixos, tá? Então, 2 pontos e uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição 5 vezes e finaliza com 2 pontos baixos. Você vai ficar com 30 pontos de base. Vou fazer essa carreira, que é a de número 33, e já volto com você. Então, estou aqui com a carreira de número 33 pronta. Tenho neste momento os 30 pontos de base, tá? Você já pode começar a colocar enchimento nessa cabecinha, direcionando bastante enchimento aqui para onde a gente fez os aumentos, para ficar bem marcada a bochecha. E uma dica que eu dou para você é que quando você for colocar o enchimento, tá?
você faça dessa forma, vai colocando sempre de pouquinho e vai abrindo um vão aqui no centro com o seu polegar. Então, você vai colocar enchimento e vai levar para o lado, tá? Deixando sempre um vão aqui no centro. Deixa eu fazer um vãozão aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Tá vendo? Tem um buraco aqui no centro, ó. Para que depois facilite quando você for fazer a vira, né? A virada aqui para dentro das carreiras que a gente vai fazer um pouquinho mais tarde, tá? Tá quase chegando essas carreiras. São umas carreiras que a gente não vai colocar enchimento e que a gente vai torcer elas, virar elas para dentro aqui para fazer a proteção desse enchimento, para ficar isolada essa camada de enchimento para que a gente encaixe o pescoço, tá? Então, a gente faz todo esse túnel para o encaixe do pescoço revestido com o próprio crochê para ficar uma coisa melhor acabada, tá? Então, ó, vai colocando enchimento dessa forma, tá vendo? Ó, pega um pouquinho, coloca lá com o polegar e vai empurrando, vai fazendo aqui, ó, essa abertura e direcionando o enchimento principalmente, né? Ou seja, você vai colocar enchimento na cabeça toda, mas dá uma atenção especial para essa parte aqui que tem a bochechinha, tá? Para ficar bem marcada a bochechinha da boneca e fica bem bonito neste caso, tá bom? E dito isso, vamos para a próxima carreira, que é a carreira de número, deixa eu ver aqui, 34. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Fazendo dessa forma, você vai ficar com 24 pontos de base. Então, carreira de número 34, faça aí 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E eu já volto com você. Então, estamos aqui com a carreira de número 34, fiz 3 pontos de uma diminuição em toda a volta, tem os 24 pontos, e a próxima carreira, a carreira de número 25, é a carreira que a gente vai dividir a cabeça do pescoço, tá? Para isso, vamos fazer uma carreira de 24 pontos, pegando somente a alcinha de trás da carreira que a gente acabou de fazer, tá? Então, ó, alcinha de trás, 24 pontos, ponto sobre ponto, vou fazer toda a volta aqui e já volto com você, tá bom? Não esquece, alcinha de trás. E aqui estou de volta, fiz a carreira de número 35, né, fazendo os 24 pontos aqui, coloquei enchimento na cabecinha, ainda dá para colocar mais, tá, gente? E antes de fazer, né, de colocar todo o enchimento necessário, eu vim aqui para te dar um recado. Não negligencie, não deixe de colocar enchimento nessa partezinha aqui, tá? Porque eu não sei você, mas eu sempre acabo deixando pouco enchimento aqui, então venho aqui. E assim, eu lembro antes de fechar. Mas sempre que eu tô colocando enchimento lá para dentro, colocando na bochechinha e vou deixando essa parte. Opa, peraí. E vou deixando essa parte aqui, né, sem colocar. Depois eu lembro e acabo colocando, mas é uma parte que eu sempre deixo. Enfim, bora lá continuar, né, esse pescoço. A partir de agora, das próximas carreiras, você não vai colocar enchimento, tá? Enchimento vai até aqui, nessa carreirinha que a gente fez aqui, que é a carreirinha que separa, né, o pescoço da cabeça em si, tá? Então, bora lá. As próximas carreiras serão as carreiras que vão ficar vazias, né, sem enchimento, a partir daqui. Então, será a carreira 36 até 49, você vai fazer 24 pontos baixos. São 14 carreiras, então, por 14 vezes, você vai repetir 24 pontos, tá? Vamos chegar até a carreira 49. Então, 36 até a 49, dá 14 carreiras certinha que você vai fazer 24 pontos, tá bom? Então, complete toda a sua cabecinha aí de enchimento, tá? Porque depois vai ficar difícil colocar, né? Vai ficar uma distância muito grande das carreiras próximas para você colocar enchimento. Então, já deixa a cabeça nesse sentido pronta, tá? E faça aí as 14 carreiras que eu te encontro lá na carreira de número 49. Beleza? 14 carreiras de 24 pontos. Finaliza essa sequência na carreira de número 49 e eu te encontro lá. Até já!
Assim, temos as 14 carreiras de 24 pontos baixos. Essa última carreira aqui é de número 49. Próxima carreira, carreira de número 50, você vai fazer 2 pontos baixos de uma diminuição por 6 vezes e vamos ficar aqui com 18 pontos, tá bom? Então, ó, sem enchimento, aqui, só aqui embaixo, e bora lá, fechar esse pescoço. Carreira de número 50, 2 pontos baixos e uma diminuição para ficarmos aqui com 18 pontos e eu já volto. Carreira de número 50 pronta, então tem os 18 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 51, você vai fazer 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então faz toda a carreira de 1 ponto, uma diminuição, 1 ponto, uma diminuição e vamos ficar aqui com 12 pontos de base. Vou fazer minha carreira 51, já volto aqui com você. E aqui está a carreira de número 51 pronta, então tenho 12 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 52, é a última carreira, né, que a gente faz aqui em crochê nessa parte da boneca. Então vamos fazer aqui 6 diminuições, tá? Então temos 12 pontos, vou fazer 6 diminuições. Fazendo isso, você vai cortar o fio, deixando somente uma sobra para a gente fazer o arremate, tá bom? Vou fazer as 6 diminuições e já volto aqui. E aqui fiz as 6 diminuições, agora eu vou cortar o fio, né? Como eu falei para vocês, deixando uma sobrinha só para arremate. Vou colocar na minha agulha, tá? E o passo agora é passar este fio pelas 6 alcinhas de fora da carreira que eu acabei de fazer, das 6 diminuições. Então, aqui, veja, ó, alcinha de fora, primeira alcinha. Então, 1, 2, 3, e saiu da agulha. 4, 5 e 6. Fez isso, já tá mais do que arrematado, gente. Aqui a gente vai puxar, ó. Se você ainda quiser garantir, né, dá uma passadinha por alguns pontos e dá um nozinho, tá? Tá muito arrematado, tá mais do que arrematado, então é só cortar o excesso, porque essa parte vai ficar escondidinha lá pro lado de dentro, ó, e pronto, tá bom? E agora a gente vai fazer realmente aquela manobra em que a gente vai levar essa parte aqui toda para dentro da cabeça. E agora eu vou pedir para você uma dose extra de paciência e aos poucos você vai fazendo este movimento, tá? Lembra que eu pedi para você deixar aqui um túnel aqui dentro? É justamente para facilitar essa manobra, tá bom? Não se incomode se sua cabecinha ficar torta, porque depois a gente faz esse ajuste, né? Depois de todos os bordados, porque a gente vai amassar bastante essa cabeça ainda. Então, você vai levando essa parte toda lá para dentro. É um exercício mesmo de paciência, tá bom? Tem que ter muita paciência para fazer essa parte. E até que ele fique todo lá dentro, tá? Retinho lá dentro, para que ele possa receber aqui, né? O pescoço, tá? O meu já tá quase, tá vendo? Tá faltando muito pouco para endireitar. Você vê que é questão de alguns minutos você consegue fazer isso. É só paciência mesmo e não tem outra, outra solução, tá? Não venha com um objeto aqui, não. Vai com o dedinho mesmo que dá certo, ó. Já coloquei tudo lá pra dentro, tá vendo? Tá todo encaixadinho. Então, se você entortou sua cabecinha, fica tranquila. Depois a gente ajusta isso, porque a gente ainda vai manobrar bastante essa cabeça, vai mexer bastante com ela. Depois você coloca os enchimentos aí no lugar certinho, né? Porque pode ficar torto, dá uma ajustadinha na bochecha. Enfim, ainda tem bastante coisa para fazer nessa cabecinha, então não se importe se ela ficou meio tortinha neste momento, tá bom? Então é isso, gente, ó. Essa parte da cabecinha pronta. O próximo passo para a gente fazer essa boneca é fazer toda a decoração, né, desse rostinho.
Bom, vamos lá então começar a decorar esse rosto, né? Deixar ele com uma carinha mais bonitinha, com um jeitinho mais meigo. E aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é aquela manobra que a gente faz isso aqui, ó. Deixa os olhinhos mais fundos, tá? Então, dá um pouquinho mais de profundidade aos olhos. Para isso, você vai cortar um pedaço do fio, cor de pele sempre, tá bom? Com a ajuda da agulha, tô aqui com uma agulhinha mais decente agora neste momento, que estava fora do meu alcance naquela hora. Vamos lá. Aqui, olha, eu vou entrar num ponto da cabecinha que eu sei que vai ficar escondido, tá? Então, eu vou entrar aqui pra dentro do pescocinho, ó, umas 2 carreiras pra dentro, tá bom? Eu vou marcar com vocês primeiro os pontos que acho que fica mais fácil, né, pra gente entender, tá? Pensa no olhinho como um relógio, tá bom? Eu vou marcar os extremos desse relógio, ó. Aqui seria as 3 horas do nosso relógio e aqui as 9 horas. E a mesma coisa ao lado do outro lado. 3 horas, 9 horas. Ok? Então, temos as 2 pontas, né? Os dois. Ai, bom, você entendeu. 3 horas, 9 horas, 3 horas, 9 horas. Então, eu vou trazer o meu fio, que está entrando aqui embaixo da cabecinha, aqui para 3 horas, saio com a agulha aqui e entro aqui. O fio que fica pro lado de fora, ele vai entrar embaixo do olho. Daqui, eu já entrei com a agulha, certo? Vou sair aqui do outro lado, com o meu fio, saio e entro aqui aonde está este outro alfinete, e o fio que fica pro lado de fora vai entrar para dentro do olho. E eu vou voltar com este fio aqui para baixo, onde tudo começou. Então, aqui eu vou entrar, né, e vou sair aqui neste ponto, tá? E só toma cuidado para não deixar nenhum fio aqui no meio deste túnel. Então, é tudo por dentro aqui onde tem enchimento, tá? Aqui não pode ter nenhum fio cruzando. Só vou levar o fio daqui de baixo até ali em cima e já volto com você. E aqui estamos, ó. Trouxe meu fio, a minha agulha pra cá, tá? Ó, passei e vou deixar uma ponta aqui pra depois eu fazer o arremate, certo? Lembra que eu falei que a gente vai ainda entortar bastante essa cabeça? É isso. Ó, agora com essa agulha, com o fio do lado de fora da cabeça, eu vou entrar neste ponto aqui que eu marquei com alfinete, que seria no meu relógio 9 horas, e vou lá pro meu outro reloginho, que tá marcando as 3 horas ali no alfinetinho, e vou sair com a minha agulha lá, tá? Aqui o meu enchimento ele é bem sequinho, ele não é siliconado, ele fica difícil de passar com agulha dentro, mas a gente consegue. Vamos lá, com um pouquinho de força no braço. Tá vendo esse fiozinho que ficou aqui do lado de fora? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou puxar de um lado para que ele entre embaixo do olho, tá? Entrou embaixo do olho, vou fazer outra manobra aqui, ó. Entro com o meu fio aqui onde tá esse alfinete marcando. E vou levar a minha agulha até lá onde tudo começou. Eu vou sair num ponto qualquer para depois fazer o arremate correto, tá? Então, aqui, ó, entrando com o meu fio, vai ficar aqui, né, o fiozinho do lado de fora. E este fiozinho eu vou jogar para debaixo do olhinho. Ó, joguei para debaixo do olhinho. Aqui eu vou puxar um lado, vai afundar um olho. Eu vou puxar o outro lado, vai afundar o outro olhinho, tá? Ó. Se você puxar os dois ao mesmo tempo também dá certo, tá vendo? Isso vai ajudar também a acentuar a curva da bochecha, tá? Então, é essa... Opa! Puxou dos dois lados. Então, aqui, ó, é essa manobra que você vai fazer e afundando o olhinho, tá vendo? Feito isso, você vai juntar as 2 pontinhas, dar um nozinho e esconder o restante, né, do fio que tem sobrando aí. Então, eu vou levar este fio até lá, vou dar mais um puxãozinho para deixar mais firme, vou amarrar e arrematar, tá bom?
Então, vou só terminar essa parte e já volto com você, ó. Percebe que ele fica fundinho, tá? Eu tenho uma leve aqui inclinação, né? Inclinação não, afundamento mesmo, fica essa parte aqui bem fundinha. Então, aqui, após a manobra, né, pra gente fazer esse afundamento dos olhinhos, vamos fazer logo o narizinho pra gente ficar livre desse fio aqui no meio do caminho, tá bom? Aqui, ó, era aquele ponto central que eu tinha marcado, tá vendo? Aqui embaixo, né? Então, eu vou contar deste ponto central um ponto para cá e do ponto central um ponto para a esquerda. Então, um pontinho para a direita, um pontinho, dois pontinhos aqui no meu caso, dois pontinhos, tá? Tenho aqui 4 pontinhos entre um alfinete e outro. E é nesse espaço que a gente vai trabalhar o nariz. Então, vamos aqui, novamente, com o fio cor de pele. Eu gosto de trabalhar com um fio um pouquinho maior, tá? Então, eu não tenho muita economia neste quesito, porque eu gosto de ter uma margem de segurança para eu poder fazer os arremates. Eu detesto fazer arremate com fio pequeno. Então, eu vou aqui, novamente, entrar aqui embaixo da cabecinha, vou sair no primeiro alfinete, tá? Eu ia a dificuldade de sair aqui por causa desse enchimento. Como eu falei para você, ele não é siliconado, ele tem as vantagens e tem as desvantagens. A desvantagem é essa, é a gente caminhar por dentro dele. Aqui. A vantagem é que, como ele é mais firme, né, a peça fica mais firme também por mais tempo. É ótimo nesse sentido, mas para fazer o caminho da agulha dentro dele é terrível, é duro. Ó, saí com o fio, tô com o fio fora da peça, vou entrar aqui neste alfinetinho e vou fazer 3 voltas, tá? 3 a 4 voltas, depende da grossura, da largura que você quer esse narizinho. Este aqui, ó, este fio eu já posso cortar. Pronto. Então, aqui, ó, fiz uma volta, vou fazer a segunda volta. Vou fazer mais uma, a terceira volta. E acho que eu vou fazer a quarta também, tá? Então, eu vou fazer 4 voltinhas aqui, eu vou deixar ele um pouquinho mais larguinho, ó. E para dar um acabamento mais bonitinho neste nariz, eu vou fazer as voltinhas embaixo dele. Então, aqui, eu entro embaixo de todas essas voltinhas e vou passando o fio e vou fazendo a cobertura dele desse jeito, ó. Passo embaixo e vou fazendo as voltinhas aqui em cima. É como se eu encapasse essas voltas que eu dei aqui, passando por debaixo por dentro da peça, né? Ó, vou fazendo aqui, eu vou fazendo uma cobertura nestes fios, como forma de acabamento, tá bom? Então, eu vou vindo aqui, passando por debaixo até na outra ponta e já volto. E aqui estou de volta, olha, fiz toda a cobertura, fazendo vai e volta, né? Fazendo encapando aquelas voltinhas. Agora eu vou voltar com o meu fio aqui onde tudo começou, tá? Não precisa puxar para fazer nenhuma manobra com ele, é simplesmente dar um nozinho para arrematar e esconder o excesso de fio, tá? Então, aqui, ó, simplesmente você dá uma ajeitadinha com a mão, não com um puxão, né? Igual a gente fez o olho, só ajeita aqui mesmo com a mãozinha e vem aqui, dá os nozinhos, para este fio ficar amarrado aqui embaixo. E depois você só vai esconder este nó e cortar o excesso de fio, tá? Então, nos livramos daquela marcação no meio do rostinho, o rostinho já tá aí bem mais bonitinho agora. E o próximo passo, agora sim, a gente vai fazer os bordados do olho. E para fazer os bordados dos olhos, vamos usar fio branco e um fio preto, tá? Aqui, mais uma vez, eu vou pedir para que você imagine um relógio, tá? Então,
Do lado de cá, nós temos 2 das 2 horas e o 6 das 6 horas. Do lado de lá, eu vou ter o 10 e o 6. Tá? Então, 10 horas, 6 horas. 2 horas, 6 horas. O que a gente vai fazer com um fio branco, tá? Você pode usar tanto um fio simples quanto um fio dobrado, tá? Já passa 2 fios ao mesmo tempo aqui. Eu vou fazer dessa forma, tá? Eu vou deixar o fio duplo dessa forma aqui e já vou, né, matar numa etapa só, numa passagem só, tá? Então, eu vou vir com o fio aqui por baixo, vou sair aqui com a minha agulha, entro com a agulha aqui. Lá do outro lado, eu saio com a agulha aqui e entro com ela aqui e volto para onde tudo começou, tá bom? Vamos fazer na prática que vai ficar mais fácil ainda de entender. Então, eu vou aqui com o meu fio branco, tá? Como eu disse para vocês, sem miséria, porque eu não gosto de miséria aqui, eu acabo gastando um pouquinho mais por isso, mas pelo menos eu tenho uma margem, né, para eu fazer os arremates, tá? Vou pegar uma agulha de tapeçaria, a agulha que eu gosto de trabalhar fugiu de mim. Eu não sei porque as coisas fogem de mim desse jeito, né? Vocês devem imaginar o quanto eu sou organizada. Mas vamos lá, gente. Isso não vem ao caso aqui, vocês não precisam saber desse tipo de coisa, né? Então, aqui, ó, lembra que eu falei que eu vou trabalhar com fio duplo? Então, ó, juntei as 2 pontinhas do meu fio aqui. E tá aqui o fio duplo na agulha, tá? Então, eu vou deixar 2 pontas aqui para baixo. Vou entrar com o meu fio aqui embaixo, onde eu sei que não vai aparecer nenhuma cicatriz se ficar. Vou levar a minha agulha até lá onde eu marquei as 2 horas, né? Com o meu alfinetinho. Saí aqui. Deixa sempre uma pontinha para depois arrematar, fazer os nozinhos. Trago este fio até aqui, onde eu tinha marcado no meu reloginho 6 horas, tá? Passo lá para o outro lado e já saio nas 6 horas lá do outro olhinho. Se não ficar certinho, se ficar frouxo, você pode passar um pinguinho de cola que vai dar tudo certo no final. O meu ficou um pouco torcidinho, eu vou precisar dar uma ajustada, tá, ó. E pronto. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tô com o fio do lado de fora da boneca, venho aqui onde eu tinha marcado 10 horas, tá? Deixa eu tirar esse alfinete. É no mesmo ponto, só que do outro lado. Na mesma altura, né? Na mesma carreirinha de altura, só que lá do outro lado. Passei, vou sair num ponto qualquer aqui embaixo, só pra gente conseguir visualizar isso, tá bom? Não é o ponto certo ainda, porque eu gosto sempre de entrar e começar e terminar no mesmo ponto, para evitar arremates demais. Ó, é isso. Vendo? Agora aqui eu vou levar este fio para junto desse aqui, amarrar e esconder o excesso, cortar se precisar, tá bom? Então, é só isso que eu vou fazer em off e já volto pra gente fazer a outra parte. E agora, nós vamos fazer aqui o contorno aqui de cima, os cílios, né? Essa partezinha que fica bem em cima do olho aqui, que dá um charme para o olho da boneca. Eu vou novamente trabalhar com fio duplo, mas nessa hora eu tô trabalhando com fio duplo porque eu tô trabalhando com fio muito fininho, tá? Ele é o Clea. Se você estiver trabalhando com um fio amigurumi ou fio da mesma espessura que você fez a boneca, faça com fio simples, tá bom? Porque senão vai ficar muito carregado e não vai ficar um trabalho delicado, tá? Então, só por esse motivo eu tô trabalhando com fio duplo. Antes da gente passar os fios, vou novamente marcar os pontos com você, tá? Aqui, no olho que tá perto da minha mão direita, eu vou marcar 10 horas, mas não aqui juntinho, sempre lembrando, imaginando um reloginho aqui no olho, tá?
Não aqui, bem no cantinho, bem junto do olhinho, um pontinho do lado, ó. Como se fosse 10 horas, mas um pouquinho para fora, tá? O mesmo ponto equivalente do outro lado, que seria o 2 do relógio, aqui. Certo? Olha como o meu enchimento é duro. Ah, pronto, ó. Assim ele entra de ladinho, de frente ele não entra. Bom, vamos lá, né? Aqui número 10 e aqui na minha mão esquerda o número 2. Do outro lado, a gente vai utilizar este mesmo ponto aqui, onde tem o fio branco, tá? Então, a gente não precisa nem marcar. E um outro ponto de referência, como se fosse o número 3 do relógio aqui na minha mão direita, aqui no meu olho do lado direito, eu vou contar 1, 2 carreiras para o lado. Tá? Então, essa é a referência. Do outro lado, que seria o número 9 do relógio, eu vou contar 1, 2 pontos para o lado e vou também colocar o meu alfinete. Então, são esses pontos que a gente vai usar como referência para a gente passar o fio, tá? O número 10, um pontinho para o lado, o número 3 do relógio, 2 pontinhos para fora. O número 2 do relógio, um pontinho para o lado, tá? Não grudadinho no olho, é só não grudar no olho. E aqui o número 9, 2 pontinhos para fora. Ok? Então, marcados esses pontos, vamos passar o fio. E como sempre, entramos num ponto que eu sei que não vai ter, né, que não vai aparecer na frente, né, ou no lugar onde tem cabelo, ou aqui embaixo que vai ficar o pescoço colocado, enfim. O primeiro ponto onde eu vou sair com a minha agulha, que vou sair com o fio, é esse aqui, tá? Esse aqui. Então, eu vou entrar aqui num ponto qualquer que eu sei que vai ter cabelo, tomando só um cuidado para que eu não puxe nenhum fio. E vou trazer a minha agulha aqui. Ó. Certo? Vou tirar a agulhinha aqui para ficar mais fácil de visualizar. Deixo aqui um fiozinho para depois eu fazer os arremates, o amarre, tá? Então, deixei uma ponta aqui. Vou trazer este fio aqui onde eu marquei para fora do olho. Ó, entro com a minha agulha aqui. Vou tirar essa agulhinha só para ficar mais fácil. Entrei com a agulhinha aqui, eu vou sair com ela onde tem o branco, aqui, ó. Tá? Aqui onde tá o branquinho. Saí aqui. Puxo. E eu já tenho uma parte do olhinho. Se o seu não ficar paradinho aqui em cima, depois é só colocar um pinguinho bem discreto de cola, tá? Agora, com este fio, eu vou voltar com ele pra cá, ó. Ok? Onde aqui começou tudo. Vou levar este fio lá pro outro lado e vou fazer a mesma coisa no outro olho, tá? Vou tirar minha agulhinha daqui. Vou só sair com o fiozinho aqui, sair com o fiozinho. Ó, aqui em cima fica 2 fios passados, né? E fica uma marcação mais bonita, um delineado mais bonito. Vou entrar com ele aqui na outra agulhinha que eu fiz a marcação. Entrei com essa agulhinha aqui, vou sair com essa linha ali onde tá o ponto do branco. Deixa eu só me ajustar aqui com o meu enchimento. Aqui, ó. Entrei, saí aqui. Puxo todo o fio, certo? E volto com este fio aqui onde tudo começou, para fazer um delineado duplo aqui em cima, tá? Vou sair com esse fiozinho num ponto qualquer, só pra gente ver como é que ficou. Pronto, ó, era esse o efeito que eu queria criar, tá vendo? Um fio aqui duplo aqui em cima, com um puxadinho pro ladinho, tá? Agora, falta só a gente puxar os fiozinhos ou fazer uma pestaninha dupla aqui, daí é da sua escolha. Eu vou fazer aqui, ó, 2 puxadinhos de fio só para fazer a pestaninha, tá? 2 puxadinhos de fio aqui só para fazer, né, o levante dos cílios, tá bom? Então, aqui, eu tô com meu fio aqui neste mesmo lugar, não fiz nada de diferente até então. Vou voltar com este fio lá naquela pontinha, deixa eu só ver, entrar no mesmo buraquinho.
Vou voltar com o meu fio aqui, ó. Vou trazer minha agulha até aqui. E vou fazer só um fiozinho puxadinho aqui. Sai um pontinho do lado pra cima. E faço outro fiozinho, ó. Tá vendo? Aqui não tem um ponto certo para entrar, é onde você vê que dá certo para fazer o puxadinho do cílio, tá? Se quiser, pode até vir no mesmo ponto, fazer um Vzinho. Eu gosto dele assim, paralelo. Vou entrar aqui num ponto qualquer, só pra gente ver como é que ficou. Só entrar assim. Deixa eu ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente volta. Pronto, olha, é esse efeito mesmo, olha que bonitinho que fica. E agora é só fazer a mesma coisa lá do outro lado. Então, eu trago o fio até essa ponta aqui e faço as duas voltinhas aqui em cima, tá? A mesma coisa que fez aqui, você replica aqui do outro lado. Eu vou fazer os meus aqui e já volto, tá? Então, é a mesma coisa, eu acho que não preciso fazer o repeteco com você. Então, você traz o fio até essa ponta aqui pra cima, sai do lado, desce e volta com o fio, né? Então, fio até aqui, puxa para cima. Daqui você entra, sai no pontinho de cima, traz aqui para baixo e volta o fio onde tudo começou. E aqui estão os olhinhos prontos. Fiz de um lado, fiz do outro, voltei com os dois fios aqui para cima, tá? Então, tô com as duas pontas aqui no mesmo lugar. Vou dar o nó e esconder o nó para dentro e cortar o excesso do fio. Estão aí os olhinhos bordados, tá? Próximo passo, a gente vai fazer a orelhinha. Então, para fazer a orelhinha, eu não fixei a cabeça ainda, eu só coloquei aqui a cabeça para você ter uma ideia de como tá ficando bonita essa boneca, né? Então, ó, vou desenroscar aqui. Por que eu ainda não fixei a cabeça? Gente, para ficar mais fácil para a gente manusear, tá? É diferente a gente fazer todos esses bordados, tendo aqui o corpo todo para manusear, do que só a cabeça, tá? Por isso que eu não fixo a cabeça antes dos bordados. Então, aqui, da mesma forma, a gente vai marcar os pontos antes, tá? Então, vamos lá. Aqui do centro do olhinho, como se fosse o número 13, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e marco o pontinho. Do outro lado, a mesma coisa. Do centro do número 3 do olhinho, né? Do número 3 do nosso reloginho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e marco o pontinho entre o 7 e o 8. Tá? Então, marquei o pontinho lá. Você olha aqui por cima, vê se eles estão alinhados, tá? De um lado e do outro. E o que além disso você vai fazer? Carreira de cima e a carreira de baixo, tá? Então, marcou a carreira de cima, marcou a carreira de baixo aqui desse centro que você encontrou. A mesma coisa do outro lado. Eu já posso até tirar esse do meio aqui. O de cima, o ponto de cima e o ponto de baixo. Tá? E nós vamos utilizar este intervalo aqui, entre essas duas marcações, para a gente fazer a orelha. Então, agora, ó, o que eu vou fazer? Pegar um pedaço de fio, tá? Colocar na minha agulha de tapeçaria, certo? Pedaço de fio cor de pele, colocar na agulha de tapeçaria e já volto aqui com você pra gente fazer essa orelha. Então, aqui, com a boneca olhando pra mim, eu vou virar desse jeitinho, vou com um fio aqui em cor de pele na minha agulha, entrar num ponto qualquer aqui e trazer, ó, de baixo para cima, tá? Aqui eu saio nessa primeira agulhinha que tá embaixo
deixo um fiozinho lá pra gente fazer o arremate e entro com a minha agulha na agulhinha de cima. E vou fazer 3 voltas aqui, ó. Opa, escapou. Vamos fazer 3 voltas aqui, ó. 1, 2 e mais uma aqui, 3. Certo? Tem as três voltinhas aqui. Agora eu vou tirar da minha agulha de tapeçaria, vou pegar a minha agulha de crochê, vou passar a minha agulha de crochê aqui embaixo, vou trazer o fio e vou, ó, fechar o ponto. Então, isso aqui vai contar pra mim como um ponto baixo, tá? Vou fazer mais um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto. 1, 2 meio ponto alto, 3 meio ponto alto. E para encerrar, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1. Aí que desfiou meu fio, a gente precisa voltar. Então, eu vou fazer aqui um ponto e mais um ponto, 2. Certo? Vou puxar este fio e vou juntar as duas pontas aqui, ó. Então, essa pontinha que eu tenho aqui, eu vou trazer com a agulha de tapeçaria junto com essa aqui, para eu dar o nozinho e esconder, tá? Então, passa de novo aqui na agulhinha. E a gente vai levar este fio para encontrar outra pontinha, sempre usando os mesmos pontos, tá? Levo o fio lá para encerrar o trabalho, tá? Então, aqui eu vou dar 2 voltinhas, 2 nozinhos aqui, né? Amarrar. Vem aqui 1 e 2. E com a agulhinha, ó, entro no mesmo ponto sempre tudo usando o mesmo ponto, pra gente deixar o menos cicatriz possível. Se bem que aqui vai ter cabelinho, não tem problema. E, ó, escondi o nozinho e vou cortar os excessos, tá? Corta um e cortei outro. Pronto. E aqui ele vai se esconder sozinho. Se ele não se esconder sozinho, você pega a sua própria agulhinha e leva esse pontinho, essa coisinha pra dentro. E tá pronto uma orelha. Para a próxima orelha, você vai fazer a mesma coisa, ó. A gente vai entrar, né, aqui, vai sair aqui do ladinho de cima. Ah, que enchimento chatinho, gente. Vai fazer a mesma coisa, vamos lá, vamos ver se eu consigo entrar aqui com vocês, senão eu dou uma pausa e volto. Eu vou dar uma pausa só para colocar esse fio aqui e já volto. Pronto, consegui aqui, então, ó, trouxe o fio pela agulhinha aqui, tá? Já posso tirar essa agulhinha, deixo a pontinha aqui para remate, vou fazer novamente as 3 voltas. Tá, então, ó, primeira volta. Segunda volta e a terceira volta. Ok? Fiz as 3 voltas aqui, agora tiro da minha agulha de tapeçaria e vou fazer com a minha agulha de crochê. Um ponto baixo, segundo ponto baixo, 3 meio ponto alto. Então, aqui, 1, 2 e 3. E, novamente, 2 pontos baixos. 1 e 2, tá? Puxei todo o fio e vou levar lá o meu fio onde tudo começou, tá bom?
A gente coloca novamente na agulha de tapeçaria para fazer o processo e para esconder todo o fio. Tá? Então, entro aqui no mesmo pontinho de sempre, levo lá onde tudo começou. Dou um nozinho nas pontas e escondo o excesso, tá? E tá pronta a outra orelhinha. E agora, para a gente encerrar de vez essa parte da cabecinha, a gente precisa fazer a junção da cabeça no corpo, tá? Então, eu vou pegar um fio cor de pele. Opa! Aqui. Um fio cor de pele, tá? Um pedacinho generoso, né? Vocês sabem que eu sou um pouquinho exagerada, mas aqui eu aconselho ter um pedacinho generoso mesmo, tá? Vou colocar na minha agulha de tapeçaria. Deixar certinho, pontinha com pontinha aqui, tá bom? Ó, pontinha com pontinha, esticadinho, ok? E aqui eu vou passar de um lado para o outro, deixando a mesma quantidade de fio de um lado e do outro, tá bom? Então, aqui, ó, só juntar e vou puxar, tá? Mesma quantidade de fio de um lado para o outro. Deixa uma das partes assim em stand-by, paradinho, e você vai trabalhar com uma das pontas. Vou passar umas 3, 4 vezes em pontos diferentes de um lado para o outro, tá? Nunca em pontos iguais, em pontos diferentes mesmo, não importa se não vai ficar bonito aqui, porque aqui vai ficar escondido, o que importa é a gente ter uma boa fixação da cabeça ao pescoço, tá bom? Ó. Então, aqui eu passei pela segunda vez, sempre em pontos diferentes. E vou deixar a ponta do fio lá onde tudo começou, tá? Aqui eu posso cortar, tá? Para tirar minha agulha daqui. Tá? Então, eu tenho uma ponta lá, certo? E eu vou fazer a mesma coisa com a ponta de cá, ó. Com a ponta que tava ali paradinha. Vou só passar as duas pontinhas na minha agulha. Então, eu vou passar esse fio mais umas duas... Opa! Passei uma e tirei a outra. Cabecinha. Pronto, agora sim, tá? Então, da mesma forma que eu fiz com essa ponta aqui, deixa ela paradinha, eu vou fazer com essa ponta aqui. Eu vou passar umas duas, três vezes. Da outra passei 3, eu vou passar 3 dessa também. Tá, ó. Então, passei, fiz uma volta. Vou fazer mais uma volta, sempre em pontos diferentes, tá? Vou fazer uma terceira volta. Ok? Pronto. E agora a gente vai passar essas duas pontas por dentro do túnel aqui da cabeça. E a gente vai passar utilizando como referência o anel mágico. Então, essa ponta aqui, eu vou sair, vamos usar o alfinete para ficar mais fácil, deste lado do anel mágico da cabeça, e essa outra ponta aqui deste lado, ó, cada um tem o seu cantinho para sair. Vai sair desse outro lado aqui do anel mágico, tá? Então, você vem com a sua agulhinha, a minha ponta aqui vai sair deste ladinho, então eu vou trazer o meu fio até esse lado aqui, e com essa outra ponta eu vou sair deste lado de cá, tá bom? Então, eu só vou fazer essa passagem e já volto aqui com você. Opa, balancei tudo. Assim estamos, tá vendo? Ó, uma ponta de um lado, outra ponta do outro. E agora a gente vai encaixar esse pescoço fazendo a puxada do fio para que ele fique bem justinho lá, cabeça com o pescoço, tá? Ó, puxo, encaixo a cabecinha. Puxo para não ficar nenhuma sobra lá embaixo, tá? Ó, deixa na altura que você quer. Lembrando de deixar o fio bem preso, bem puxado, tá vendo? Não tem sobra de fio lá dentro, o pescoço tá todo aqui encaixado. E agora, aqui, como eu sei que aqui vai ter cabelo, eu vou amarrar este fio aqui,
tá? Amarra mesmo, pode dar 2, 3 nozinhos. E você pode esconder estes fios, tá? Porque aqui depois ainda vai cola, ele vai ficar bem fixado, vai cola do cabelo, então vai ficar bem fixado, não vai ter problema. Por isso que a gente usa, inclusive, aqui a largura do anel mágico para deixar bem fixo este fiozinho, tá bom? Então, temos aí a cabecinha encaixada no pescoço e ela se vira, ok? Então, essa parte da boneca está finalizada, né? A próxima parte a gente vai colocar cabelo nessa belezura. Ah, e aproveito para pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, minha gratidão a você, tá? Deixa aí o seu comentário, seu curtir, tá bom? Deixa o like aí que ajuda demais o canal, isso dá engajamento, faz o YouTube distribuir para mais pessoas e com isso, né, o canal vai crescendo e eu consigo estar aqui com vocês mais vezes, colocar mais boneca para vocês, ter mais tempo para criar, tá bom? Então, beijo enorme no seu coração. Ah, e se você quiser fazer parte do clube de membros, com certeza você vai ter acesso a várias bonecas, né? As bonecas que estão aí, exclusiva para membros, e ter acesso antecipado aos conteúdos que eu publico aqui no canal, tá bom? Então, venha fazer parte do clube de membros. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!